Fala, gênio! Bom, bora aprender matemática? Meu nome é Marcos, sou matemático e na aula de hoje nós vamos falar da relação que existe entre o gráfico de uma função e da sua inversa. Gênio, eu sempre lembro, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando aprender esse tema, está se preparando para os vestibulares, para o Enem, para concursos militares, enfim. Aqui nós temos aulas desde o básico até o avançado. Vem comigo, que depois da vinheta a gente vai aprender um pouquinho mais. Então, vem! Gênio, na aula passada nós falamos de funções inversas. Na verdade, na aula retrasada, na aula passada eu dei uma pincelada sobre gráficos de funções. Hoje, nós vamos aprender a relação que existe entre o gráfico de uma função e o gráfico da sua função inversa, partindo, claro, do pressuposto que a minha função admite uma função inversa. Que relação é essa, professor? Já está aqui no quadro. Imagine que a gente tem aqui uma função desenhada de verdinho, y igual a f de x. Essa daqui é a nossa função. Como é o gráfico da função inversa? O gráfico da função inversa é esse gráfico que está aqui de vermelhinho. Y igual a f a menos 1 de x. Qual é a relação que existe entre esses dois gráficos? Gênio, a relação que existe é a seguinte. O gráfico da nossa função inversa, ele é sempre o simétrico do gráfico da nossa função em relação a essa reta aqui, ó, uma reta bem conhecida, y igual a x. Essa reta é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o terceiro quadrante. A bissetriz desses quadrantes é a reta y igual a x. E o gráfico da minha função f e a função f a menos 1, eles são simétricos em relação a essa reta. Simétricos significa o quê, professor? Significa que se você pegar um pontinho aqui no gráfico da f, traçar a perpendicular a essa bissetriz aqui, você vai encontrar um outro pontinho aqui na sua função inversa. Beleza? No gráfico da função inversa. Esses pontinhos, eles estão equidistando a mesma distância em relação a essa reta aqui. Ou seja, esse ponto que eu estou pegando aqui, ó, esse ponto aqui que eu marquei aqui com x, ele é o ponto médio entre essas duas distâncias aqui. Isso significa ser simétrico em relação a essa reta. E isso vale para qualquer função. Ou seja, se a função admitir uma inversa, o gráfico da sua inversa, nesse caso esse gráfico em vermelho, ele é o simétrico do gráfico da sua função f em relação a essa reta y igual a x, bissetriz dos quadrantes ímpares. E hoje eu vou demonstrar essa afirmação para você. Então vem comigo que a gente vai brincar um pouquinho de geometria aqui agora. Já desenhei para você aqui, ó, o plano cartesiano. Nós vamos considerar aqui, ó, só o primeiro quadrante, beleza? Para o terceiro quadrante é análogo a todas as construções que nós vamos fazer aqui. A gente sabe o seguinte, né, gente? A gente sabe que a função, ela pega um valor x e devolve um valor y. Não é isso? A minha função pega um x, transforma via alguma operação ou conjunto de operações e devolve um valor y, beleza? O que a inversa faz? A inversa, ela pega esse y e joga justamente no x. Só que a gente sempre vê do x para o y. Então, na minha função inversa, o y, na verdade, ele é o x. Beleza? E o x, ele, na verdade, é o y, porque ele simplesmente troca. Se a função sai do x para o y, a inversa sai do y para o x. Então, sai do y para o x. Beleza? Então, é isso que a nossa função faz. Isso daqui é a função e isso daqui é a sua inversa. Beleza? Beleza. Então, eu já desenhei aqui, convenientemente, um ponto x, y. Beleza? Então, esse pontinho aqui, ó, x, y, ele está no gráfico da minha função. Esse ponto aqui está no gráfico da minha função. Já esse ponto y, x, ele está no gráfico da minha inversa, tranquilo? Porque se a f pega o x e joga no y, a inversa pega o y e joga no x. Mas veja que a gente sempre olha tanto a função quanto a sua inversa no mesmo plano cartesiano. Então, se essa distância aqui é o x para a minha função, essa distância aqui
tem que ser o y para a minha função inversa, uma vez que tanto para a função f como para a sua inversa, a gente está olhando o eixo das abscissas como o eixo horizontal. Beleza? Então, aqui eu tenho o ponto x, y, aqui eu tenho o ponto yx. Esse pontinho aqui está no gráfico da minha função f. Esse ponto aqui é o ponto x, y. E esse ponto aqui é o ponto yx no gráfico da minha inversa. Beleza, gente? Beleza. Então agora nós vamos construir aqui algumas coisinhas. O que nós vamos construir? Primeiro, vamos construir a reta que passa por esse ponto aqui, que é o ponto 0, 0, e por esse ponto aqui. Aliás, que ponto é esse cara aqui? Esse ponto é o ponto XX, beleza? Tranquilo? Então nós pegamos esse ponto auxiliar aqui. Vamos traçar a reta que passa por esses dois pontos aí. A reta que passa por esses dois pontos aí, ela é que reta? Lá da nossa geometria analítica, a gente consegue perceber que essa reta que passa aí é justamente a bissetriz dos quadrantes ímpares, y igual a x. Beleza? Ela passa pelo ponto 0, 0 e pelo ponto xx. Então, essa reta tem que ser a reta y igual a x. Tranquilo? Tranquilo. Agora, observa comigo o que está acontecendo aqui. Olha para esse segmento. Olha para esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui, ele tem comprimento. Isso daqui tudo, certo? Menos isso aqui. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, você tá vendo esse pedaço? Ele é isso daqui tudo, menos isso aqui. Concorda? Então, ó, esse segmento que tá aparecendo aqui, ó, que eu vou desenhar ele aqui de amarelinho. Esse pedacinho aqui, ó, ele tem como comprimento y menos x. Beleza? Beleza. Da mesma forma, esse pedaço aqui, esse segmento aqui, ele tem como comprimento esse pedação todo menos isso daqui, certo? Então vamos desenhar ele também de amarelo aqui. Vou desenhar ele de amarelo aqui. Qual é o comprimento desse cara aqui? A gente sabe que também é y menos x. Beleza? Y menos x. Aí, gente, o que nós percebemos? Percebemos que esses três pontos aqui, ó, eles formam um triângulo, beleza? Eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C, beleza? Esses pontos ABC, eles formam um triângulo. Não formam? Formam um triângulo. Esse triângulo é um triângulo especial, não é? É um triângulo especial. Não sei se você já percebeu que esse triângulo é um triângulo especial. Por que esse triângulo é um triângulo especial, professor? Esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, né? Por quê? Ele tem dois lados iguais. Esse lado aqui, ó, é y menos x, e esse lado aqui também é y menos x, beleza? De forma que, se esse lado aqui é y menos x e esse lado aqui é y menos x, esse triângulo se torna um triângulo isósceles. Agora, essa reta que passa por esse vértice A do triângulo aqui e passa por esse ponto aqui que é a origem do meu sistema, é a reta y igual a x, beleza? Se ela é a reta y igual a x, então esse ângulo que está aqui, ó, é o ângulo de 45 graus, beleza? Esse ângulo que aparece aqui, ó, é o ângulo de 45 graus. Show de bola? Show de bola. Agora, observa aqui o seguinte. Se esse triângulo que está aqui é um triângulo isósceles, esse triângulo que está aqui é o triângulo isósceles, eu sei que esse ângulo que está aqui é igual a esse ângulo que está aqui. Além disso, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo reto, beleza? Pela construção das nossas duas retas. Esse triângulo que aparece aqui é um triângulo, então, um triângulo retângulo. Show de bola? Show de bola. Se esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, e além disso, esse triângulo retângulo, ele é um triângulo isósceles, e, portanto, esse ângulo θ aqui é igual a esse
ângulo θ aqui, essa reta que está passando por esse triângulo aqui, que está passando por esses dois pontos, ela é tal que está dividindo esse meu ângulo reto aqui em também dois ângulos de 45 graus, concorda? Por quê? Porque essa reta aqui, ó, é a bissetriz dos quadrantes ímpares, concorda? Esse segmento que está aqui, ele é paralelo a essa reta que está aqui, beleza? Então, se você olhar e usar lá o teorema que nós temos da geometria plana, isso daqui são duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo que aparece aqui, ó, é correspondente a esse ângulo que aparece aqui. E, portanto, esse ângulo aqui, ó, também é de 45 graus. Beleza? Então, esse ângulo aqui, ó, também é de 45 graus. Se esse ângulo aqui é de 45 graus, esse ângulo que aparece aqui também é de 45 graus, concorda? Por quê? Somando 45 mais esse ângulo aqui tem que dar os 90. O ângulo que eu somo é 45. Para dar 90 tem que ser o próprio 45. Então, esse ângulo aqui, ó, também é 45 graus. Ora, se esse ângulo aqui é 45 e esse ângulo aqui é 45, essa reta que está passando aqui, ela é o quê desse meu triângulo? Ela é a bissetriz desse meu ângulo reto aqui. Só que a gente viu que no triângulo isósceles, a bissetriz, ela também é mediana, ela também, nesse caso, vai ser mediatriz, a gente sabe que esse pedacinho aqui tem que ser igual a esse pedacinho aqui, beleza? Então, esse pedaço que está aqui tem que ser igual a esse pedaço que está aqui. E, portanto, esse ponto que está aqui, ele é simétrico em relação a esse ponto que está aqui para essa reta que está aparecendo aqui, beleza? Só que essa reta que está aparecendo aqui é justamente a nossa bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? E, portanto, esse ponto que nós desenhamos aqui, que está no gráfico da função inversa, ele é o simétrico em relação a esse ponto aqui, que é o ponto que está no gráfico da minha função f. E, portanto, para cada ponto que eu pego no gráfico da minha função f, o ponto da minha função inversa, beleza? O ponto lá na minha função inversa, lá no gráfico da minha função inversa, ele sempre vai ser o simétrico em relação a esse ponto aqui. E, portanto, como isso vale para todos os pontos, o gráfico da minha função inversa, ele vai ser sempre o simétrico em relação ao gráfico da minha função f em relação à reta y igual a x. E dessa forma, a gente demonstrou essa nossa propriedade dos gráficos de uma função e sua função inversa. Beleza, gente? Espero que você tenha entendido. Eu sei que isso aqui, normalmente para os iniciantes, é complicado acompanhar todas essas construções que nós fazemos, mas isso é muito importante para você ir adquirindo bagagem matemática. Se você não entendeu muito bem, volta essa aula quantas vezes for necessário, até você entender todas as construções que estão sendo feitas aqui. Lembrando que, para ter um bom proveito dessa demonstração, você precisa ter uma bagagem de geometria, você precisa ter a sua base em geometria solidificada. Então, se você não tem essa base também em geometria solidificada, procura nas nossas playlists aí, que você fica craque nessa parte de geometria e nessas demonstrações aí, utilizando as propriedades dos triângulos, propriedades dos ângulos, retas paralelas cortadas por transversais. Isso tudo está aí no nosso canal para você aproveitar. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Vem!